Leia o Salmo 118 e veja o que Deus faz na sua vida. Carl Jung. Existe algo que você precisa entender. Agora. Deus não está em silêncio. Deus nunca esteve em silêncio. O problema é que você aprendeu a não ouvir. Você aprendeu a se distrair. Aprendeu a ignorar. Aprendeu a fugir daquilo que toca profundamente a sua alma. Mas Deus continua falando. Através da dor, através das repetições, através do desconforto que você tenta evitar todos os dias. E principalmente, através da palavra. Existe um salmo que carrega uma chave espiritual poderosa. O Salmo 118. Não como um texto qualquer, mas como uma ativação, como um chamado, como uma direção. Porque o Salmo 118 não foi escrito apenas para ser lido, foi escrito para ser vivido. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Isso não é apenas um versículo. Isso é um posicionamento espiritual. Isso é uma decisão. E se você ainda não entendeu isso, é porque você ainda não leu com consciência. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência domina você. E talvez Deus esteja tentando usar o Salmo 118 para trazer você de volta para Ele, de volta para a verdade, de volta para quem você realmente é. E depois desse vídeo, se você realmente entender isso, você não vai conseguir ignorar nunca mais. Antes de continuar, se você sente que Deus está falando com você nesse momento, se você sente que esse vídeo não apareceu por acaso, então você precisa fazer uma escolha agora. Se inscreve no canal O Código de Jung, curte esse vídeo e comenta com fé. Deus, eu quero entender. Porque quando você declara isso, você se abre. E quando você se abre, Deus começa a revelar. O Salmo 118 não é apenas um texto antigo perdido no tempo. Ele é uma porta espiritual, uma chave que ativa algo dentro de você quando você lê com consciência. Porque quando você lê o Salmo 118 todos os dias, algo começa a acontecer dentro da sua mente e dentro da sua alma. Você começa a desacelerar. Você começa a sair do automático. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Isso não acontece por acaso. Deus está por trás disso. Deus usa a repetição. Deus usa a palavra. Deus usa o Salmo 118 para reposicionar você espiritualmente. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Essa frase parece simples, mas ela quebra uma estrutura inteira dentro de você. Porque você foi condicionado a reclamar, a focar no que falta, a viver na escassez emocional. Mas quando você começa a repetir isso diariamente, mesmo sem sentir no início, mesmo sem acreditar totalmente, você começa a mudar. E Carl Jung explicava isso de forma profunda. O que você repete com consciência se torna parte de você. E quando isso se torna parte de você, você começa a enxergar a vida de forma diferente. E quando você enxerga diferente, você vive diferente. E quando você vive diferente, Deus começa a agir de forma diferente na sua vida. Deus fala, mas você não percebe. Muitas pessoas dizem que Deus não responde, que Deus está em silêncio, que Deus não fala. Mas isso não é verdade. Deus está falando agora. O problema não está em Deus, está na sua percepção. Porque você está ocupado demais, distraído demais, conectado com tudo, menos com Deus. E o Salmo 118 entra exatamente aqui. Ele funciona como um silêncio no meio do caos. Um momento onde você para e finalmente escuta. Quando você lê o Salmo 118 todos os dias, você começa a criar espaço interno e é nesse espaço que Deus fala. Não com voz audível, mas com direção, com sensação, com clareza. E Carl Jung dizia que a consciência é como uma luz e aquilo que é iluminado deixa de ser confuso. O Salmo 118 ilumina. Ele traz à superfície aquilo que você evitava, aquilo que você ignorava, aquilo que Deus já estava tentando te mostrar há muito tempo. A gratidão como ativação espiritual. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Essa frase não é uma sugestão, é uma ativação. Porque a gratidão muda o estado da sua alma. E quando o estado da sua alma muda, você começa a acessar uma realidade diferente. Deus não responde apenas palavras. Deus responde posicionamento. Quando você agradece, mesmo sem entender, você está dizendo:
Deus, eu confio em ti, e confiança muda tudo. Porque enquanto você tenta controlar, você vive ansioso, mas quando você entrega, você vive em paz. E o Salmo 118 te ensina isso todos os dias. Ele reposiciona seu coração, ele ajusta sua mente, ele alinha você com Deus. E Carl Jung entendia que mudança verdadeira não acontece na superfície, ela acontece dentro. E o Salmo 118 trabalha exatamente dentro. O Senhor está comigo, não temerei. Essa é uma das declarações mais poderosas do Salmo 118. Mas ela só se torna real quando você deixa de apenas ler e começa a viver. Porque o medo ainda está aí. Medo do futuro, medo de perder, medo de não ser suficiente. Mas quando você começa a repetir isso todos os dias, com intenção, com presença, algo começa a mudar. O medo começa a perder força. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. E isso é profundo. Porque Deus não começa mudando o mundo ao seu redor. Ele começa mudando você. E quando você muda, o mundo ao seu redor responde. Carl Jung dizia que aquilo que você enfrenta te transforma. E o Salmo 118 te faz enfrentar seus medos, não com força própria, mas com fé em Deus. Melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Essa frase confronta diretamente a forma como você vive. Porque você foi ensinado a depender de validação, da opinião dos outros, da aprovação das pessoas. Mas isso cria prisão, e o Salmo 118 quebra isso. Ele te chama de volta para Deus. Quando você começa a confiar em Deus, você se torna mais firme, mais seguro, mais alinhado. E você para de viver baseado no medo de rejeição. Carl Jung dizia que viver para agradar os outros é se afastar de si mesmo. E quando você se afasta de si, você também se afasta de Deus. Mas quando você volta, quando você se reconecta, tudo muda. Chega um momento em que algo dentro de você desperta. Você começa a perceber padrões, começa a entender situações. Começa a enxergar o que antes parecia invisível. E isso não é coincidência, é Deus. Deus usando o Salmo 118 para despertar sua consciência. Carl Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, e esse processo dói. Porque exige verdade, exige coragem, exige que você pare de fugir. Mas também liberta. E quando você entra nesse processo, você nunca mais volta a ser o mesmo. A transformação real. Depois de um tempo lendo o Salmo 118, você percebe algo estranho, você mudou. Suas reações mudaram, seus pensamentos mudaram, suas decisões mudaram. E o mais impressionante, você começa a ver Deus em tudo. Nas situações, nos encontros, nos sinais, porque agora você está consciente. Talvez você tenha chegado até aqui sem entender exatamente o porquê. Mas agora você entende, Deus está tentando te mostrar algo. E o Salmo 118 pode ser o caminho, mas agora a decisão é sua. Se Deus falou com você hoje, se você sentiu isso dentro de você, então não ignore. Se inscreve no canal O Código de Jung, curte esse vídeo e comenta. Qual salmo você quer ver no próximo vídeo? Eu quero ler o seu comentário. E talvez o próximo vídeo seja exatamente o que Deus quer falar com você.